Crítica 79. Sinfonia de Guerra. Então vamos falar sobre Sinfonia de Guerra, que mostra uma história de um coral, cara. Um coral que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. O filme ele é de 2025, tem 1 hora e 53 minutos. O título original é The Choral, ele é um filme britânico mesmo. Filme falando sobre a Primeira Guerra Mundial, e onde as vozes masculinas estão em falta, porque a turma só tá querendo ir pra guerra, não sei o que tá acontecendo com o povo. A turma só quer ir pra guerra, só quer ir pra guerra, só quer ir pra guerra, e os homens então estão indo pra guerra. Um dos dilemas que eles têm nesse filme é justamente o lance de ter vozes masculinas em falta, com escassez por conta da guerra. Além disso, nós temos aqui, ele tem uma homenagem ao compositor Edward Elgar, que tem uma composição muito legal ali, e é comentada e é interpretada no filme, chamado Sonho de Geronte, né, que foi interpretado pelo coral, né, e foi muito bem elaborado, muito bem trabalhado com isso. Mostra também os jovens mutilados, né, quando voltam da guerra, certo? E também os jovens sem problema nenhum sendo recrutados para a guerra. Então, e claro, também coloca a arte como uma forma de resistência. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é muito importante mesmo. A direção é de Nicholas Hytner, certo? E o Nicholas Hytner é um cara assim, ele é nascido em 1956, em Manchester, na Inglaterra. Foi diretor do National Theatre em Londres, de 2003 a 2015, e atualmente é diretor artístico da London Theatre Company. Dirigiu óperas para o Royal Opera e a English National Opera em Londres, para a Ópera de Paris e o Théâtre du Châtelet, e para Bayerische Staatsoper em Munique. Dirigiu filmes como As Bruxas de Salem, olha isso, cara, Bruxas de Salem em 1996, que foi exibido no Festival de Berlim, indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante. Tem muitas outras coisas, mas o que é interessante aqui é que ele trabalha, né? Ele parou um tempo de fazer cinema para trabalhar, para cuidar das óperas, para cuidar, né, dos musicais, certo? Então veja, esse filme, então, ele toma muito cuidado com as óperas, muito cuidado com a execução musical, entende? Então pode ter certeza que para quem gosta de música, né, esse filme é um prato cheio, sem sombra de dúvida. Sinfonia de Guerra, então aconteceu ali por volta de 1916, a Primeira Guerra estava ainda acontecendo. Isso nós estamos falando na Inglaterra, né? Na Inglaterra mesmo. A guerra já estava durando um tempo, então eles falaram, vamos ter que fazer um negócio aí, né? Aí começaram aí já os mais adultos. Então tem uma galera, tipo, um monte de gente, quem estava a favor da guerra, se alistava voluntariamente, vai lá e vai, né? Então aqui, ó, o ator Alan Armstrong, ele interpreta o Mr. Trickett, que é um cara, um dos responsáveis ali do coral, e que é o que meio que banca ali o coral para fazer tudo acontecer. Só que realmente eles estão com o problema que as vozes masculinas estão em escassez. Tá difícil de achar voz masculina ali. Aí tem o Ralph Fiennes, né, interpretando o Dr. Henry Guthrie, e esse cara, aí ele tem um lance interessante. Ele veio da Alemanha, ele estudou na Alemanha, ele também participou de corais na Alemanha, né? Conheceu vários compositores na Alemanha. Só que, eles estão em guerra nesse momento com a Alemanha. Todo mundo que viu a obra dele ficou maravilhado. A galera ficou com o pé atrás de chamar ele porque ele apoiou os alemães. Mas apoiou os alemães na arte, cara. Ninguém apoia os alemães na guerra, entende? É diferente, né? Então, aí eles conseguiram, finalmente, né, decidirem trazer o Henry Guthrie para o coral. Foi a melhor coisa que fizeram mesmo, né? Tá aí, ó, Ralph Fiennes aí, né? Muito bem, né? Sempre se surpreendendo com as vozes que ele estava escutando naquele momento. Então, todos devem ser avaliados. E de vez em quando eu encontro algumas pérolas, como no caso da Mary, interpretada por Amara Okereke. Alguns foram descartados, outros ficaram, né? Teve esse momento, durante a primeira metade do filme, mais ou menos, todo esse lance de seleção, né, das vozes, quem que fica, quem que fica atrás, quem que não é, quem é barítono, quem é soprano, quem é mezzo-soprano, quem é tenor, e assim vai, né? Eles pegam todas as vozes, vai escolhendo, só que ainda assim fica faltando, manja. Aí eles falam, cara, tá com problema esse negócio, tá com problema, eles vão ter que recrutar, que uma segunda parte do filme é a parte de recrutamento, eles precisam recrutar vozes,
né, para que o coral fique incorporado, porque até agora o problema são as vozes femininas, só tem voz feminina, tem pouquíssimo voz masculina. E aí, beleza, tudo bem, tudo bem. Se a voz dele estiver boa, bicho, vamos. Sem perna, sem braço, não tem problema não, vamos. Trazer a arte como um consolo, como um conforto, como uma terapia também, né? Isso é muito bom. Então os trens levam jovens saudáveis e quando regressam, todos estão quebrados, física ou mentalmente. Isso é muito louco, né? Porque é isso que acontece mesmo e a gente sabe que não é só na Primeira Guerra, não. Isso acontece em todas as guerras, inclusive as que estão acontecendo nesse momento também. Jacob Debman, ele interpreta o Clyde. Clyde, ele tá mutilado, tá sem um braço ali, né? E ele tem uma história aí já com a galerinha do coral, que já conhecia ele antes de ir pra guerra e tal. Então é aquela história, né? Ele não conhecia o Dr. Guthrie, que chegou agora, mas eles estão aí numa conversa para verificar. E aí, posso vir? Não vou? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer depois da guerra? Enfim. E depois, aí vem a parte realmente dos ensaios duros, árduos, bastante ensaio. A trilha sonora é ótima, excelente, como a gente falou. E claro, porque já tem o dedo do diretor, que o diretor já sabe tudo de ópera, cara. Estudo de ópera, tudo de orquestra sinfônica. Então, ele sabe o que tá falando. O Warner Music lançou, então, essa coletânea aqui, ó, chamado British Composers, compositores ingleses, e entre eles tem aqui Edward Elgar, O Sonho de Geronte, que é cantado nesse filme. Nesse filme é essa ópera que é cantada lá. Quem tá orquestrando é o Sir John Barbirolli. Essa ópera, Sonho de Geronte, tem a ver com anjos. Aí, usando o QR Code que tá na tela aqui, você já cai direto no site da Amazon e lá você pode comprar o CD e aí você vai ajudar o nosso canal também indiretamente. É isso aí, muito bem, muito bem. Então, nesse momento, a gente sabe, a gente vê no olhar de cada um que está lá, tanto dos que estão interpretando o coral, quanto os que estão assistindo o coral, em um momento de guerra, onde você tem perdas de parentes significativas, você tem pessoas amadas indo embora, tudo mais. Quando você consegue um tempo para parar e ver que existe arte, que existe um outro olhar, que você pode colocar sua cabeça em algo que não é só a morte, só a perda, e algo que possa te fazer sonhar, né? Que é o que a arte acaba fazendo, né? Isso muda muito, isso se transforma em algo terapêutico. Então vamos fazer aquele resumo então agora. Sinfonia de Guerra, bora lá! Sinfonia de Guerra mostra como um coral precisou ser adaptado e reinventado enquanto durava a Primeira Guerra Mundial na Inglaterra. Quanto mais tempo uma guerra dura, menos vozes masculinas são encontradas para preencher os corais. E como um coral é uma organização social, sempre teremos aqueles que são a favor e os outros contra a participação voluntária de novos militares. E nesse momento em que o coral precisa de um novo maestro, e o Dr. Henry Guthrie, interpretado por Ralph Fiennes, recém-chegado da Alemanha, precisa enfrentar o preconceito da sociedade britânica que está em plena guerra com os alemães. O diretor Nicholas Hytner fez um filme leve sobre uma história trágica de perdas e reencontros, de sonhos despedaçados e jovens mutilados por guerras. Afinal, em qualquer guerra, contra qualquer nação ou qualquer povo, todos sofrem perdas. A música está presente desde o início, obviamente, e existe uma homenagem ao compositor britânico Edward Elgar, que criou várias obras para orquestras e corais. Portanto, a trilha sonora cumpre o seu papel de enriquecer as emoções. Sem nenhuma interpretação muito significativa ou ações muito empolgantes, o filme é um ótimo entretenimento com um viés sutil contra as guerras, deixando a clara mensagem que as artes têm um papel significativo e de cura em tempos de guerra. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende, e a gente se vê nas salas do cinema. É isso mesmo. Muito bem. Agora a gente vai fazer aquela comparação que a gente sempre faz, de pegar o filme da crítica atual e ver com da crítica anterior, analisar o que a gente tem de igual. Parece que não tem nada, né? O que pode ter de semelhante num filme Nosferatu e no Sinfonia de Guerra? O que pode ter? Aparentemente nada. Mas acredite, tem sim. Ambos têm uma apresentação para acontecer. No Nosferatu, a gente não vê a apresentação acontecer, ele só tem os ensaios, ele só participa dos ensaios. Mas eles estão dentro do teatro, cenas dentro do teatro. Eles têm teatro, têm plateia, eles estão fazendo para ser interpretado, Estão ensaiando para uma interpretação. Muito bem.
né, para uma apresentação. E no caso do coro, ou a Sinfonia de Guerra, também tem. Então veja, ambos têm um ensaio para uma interpretação, para uma apresentação. E mais uma vez a gente conseguiu relacionar um filme que não tem absolutamente nada a ver com o outro, né? Isso é muito legal, isso é realmente muito louco. Era sobre isso que a gente queria falar, sobre Sinfonia de Guerra.